Olá pessoal, estamos no projeto Estuda Aí, projeto Governo do Estado do Maranhão, em parceria com a Secretaria de Estado de Educação e também da plataforma Gonçalves Dias. Eu me chamo Maroni Beckman, serei o seu professor de matemática no projeto. Beleza, galera? Bom, hoje a gente vai dar continuidade ao estudo da geometria espacial, né? Hoje a gente vai falar de dois prismas especiais, né? Tem um vídeo aí falando de prisma de maneira geral, né? Importante que vocês assistam. E agora a gente vai falar de dois prismas que chamam muita atenção na matemática porque eles são assim bem utilizados no nosso dia a dia, né? Provavelmente a sala que você está, ou no seu quarto, na sua sala de aula, você tem esse prisma aí no formato de um paralelepípedo, de um cubo, né? Que são os prismas que a gente vai estudar hoje, né? Fazer um estudo sobre eles. Beleza? Então, caderno e papel na mão, anotem aí todas as observações, vejam os exercícios, repita o vídeo, tá? Para você aprender tudo sobre esses dois prismas, né? Então, prismas especiais. Entre os diversos tipos de prismas que podem ser construídos, dois merecem destaque: o paralelepípedo, retangular e o cubo. São figuras em que os cálculos de áreas e volumes são de simples compreensão, além de serem os prismas mais comuns de se encontrarem no cotidiano. Então, vamos primeiro falar do paralelepípedo. A gente ouve lá no centro, tem a rua de paralelepípedo, a gente não entende. Então, aqueles blocos realmente que formam pistas têm um formato, né, parecido aí com essa figura. Então, chamamos de paralelepípedo retangular ou paralelepípedo reto-retângulo o prisma em que todas as faces são retângulos, todas, inclusive aquelas duas, né, que devem ser iguais. Em outras palavras, é um prisma reto de base retangular. Beleza? Então, olha aí o exemplo. Você tem aqui um paralelepípedo, né? Tá? Essa figura aqui. Aqui nós temos o comprimento, né? Esse A aqui é o comprimento do prisma, né? Nós chamamos de A. Nós temos esse B aqui, que é a largura, né, do prisma. Nós temos o que? A outra dimensão, que é a altura. São as três dimensões importantes, né, que vão entrar nas fórmulas: o comprimento, né, a largura e a altura. E aí, turma, eu já trouxe para vocês aí as fórmulas, né? Então, o mais importante que a gente saiba a área, que é a região externa. Falamos isso aí em outros vídeos, né? Se for uma caixa de sapato, né? A caixa de sapato é formada de paralelepípedo. Tá? Se eu quero saber quanto de papelão eu preciso para confeccionar a área, é aquele prisma, eu preciso então calcular a área. Ó. Já o volume, né, é a parte interna. Se eu vou fazer um recipiente de água, eu preciso de uma caixa d'água nesse formato, eu preciso saber de quanto água comporta aquilo ali. Então eu preciso do seu volume, que é o espaço interno. Tá? Então, olha a fórmula da área. Na verdade, essa fórmula é composta pela soma de vários retângulos iguais. Se você ver na sua sala aí, de aula retangular, você tem as paredes laterais são iguais, né? As paredes da frente com a do fundo são iguais, e também o piso superior e inferior são iguais. Se você somar esses três pares de retângulos iguais, você tem essa fórmula aí. 2 multiplica comprimento vezes largura, que eu estou chamando de A de B, pode chamar CLH, não tem problema, comprimento C, largura L, altura H. Eu chamei aqui de A, B e C, tudo bem? Então, comprimento vezes largura, mais comprimento vezes altura, mais largura vezes altura. Tá? Então, essa fórmula permite que eu calcule o volume desse paralelepípedo. Desculpa, a área. O volume, basta você multiplicar as três dimensões. Comprimento vezes largura vezes altura. Tá? E aí você tem um elemento chamado de diagonal. Né? A diagonal, isso é consequência do Teorema de Pitágoras. O nosso vídeo aqui é bastante curto, não tem como fazer essa demonstração, mas essa diagonal é um segmento que vai de um vértice, né, superior a um lado de baixo, passando por dentro da figura. Tá? Essa medida é chamada de diagonal, passa por dentro do polígono. E essa diagonal pode ser calculada por essa fórmula aí, raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. É uma aplicação direta do Teorema de Pitágoras. Com o teu Pitágoras consegue demonstrar essa fórmula. Então você tem as três fórmulas aí que compõem o estudo do paralelepípedo: a área, o volume e a diagonal. Beleza? Bom, vamos fazer aqui exercícios, né, de aplicação dessa fórmula. Calcule em centímetros o volume de um paralelepípedo
retangular de dimensões 4 por 6 por 8. Ó, então ele tem, são as três dimensões, né? Chama aqui de comprimento é 4, a largura é 6 e a altura é 8. Tá? Então ele quer saber o volume. Você vai multiplicar as três dimensões, turma. O comprimento vezes a largura vezes a altura. Não é que você pode chamar de A, de B, de C, né? Eu já estou chamando de C, LH, é a mesma coisa. Não tem problema. Ah, turma, então bora lá. Então você vai multiplicar aqui 4 vezes 6 vezes 8. Ou seja, que é 24, né? 24, que é o 4 vezes 6, multiplicado por 8. 4 vezes 8 dá 32, fica 2, 1, 3, né? Aqui dá 16, 192, ó. Então você vai ter um volume aqui de 192 centímetros cúbicos, tá? Então o volume, um paralelepípedo tem essas três dimensões, ele tem 192 centímetros cúbicos de volume, beleza? Olha só, calcule em centímetros o comprimento da diagonal de um paralelepípedo retangular de dimensões 2, 4 e raiz de 5. Então qual é a fórmula mesmo da diagonal? A diagonal D, né? Diagonal D vai ser igual a raiz quadrada, né? De A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Certo? Comprimento, largura e altura. Pode usar o CLH. Então, vamos só substituir, né, turma? Vamos substituir. Então, as três dimensões não tem o que pensar. Então, a diagonal vai ser igual a 2 ao quadrado mais 4 ao quadrado mais a raiz de 5 ao quadrado. Fechar aqui a nossa raiz, beleza? Bom, vamos fazer aqui as contas, né? Então, 2 ao quadrado é 4. 4 ao quadrado é 16. E a raiz de 5 ao quadrado é o próprio 5, né? Quando uma raiz está elevada ao expoente que é igual ao índice, né? Então, ela se cancela, fica só o 5, ó. Beleza, galera? Então, nós temos aí que a nossa diagonal, você já sabe o que é, vai ser igual a raiz quadrada de 25. E a raiz quadrada de 25 é quanto, turma? 5. Então, a resposta correta aqui é a letra A. Beleza? Tranquilo? Mais uma questão envolvendo diagonal. Um paralelepípedo tem suas dimensões iguais a 2 e 3 e sua diagonal igual a 7 centímetros. Assim, o comprimento da terceira dimensão de um paralelepípedo é. Então, vamos direto para a fórmula da diagonal. Mais uma questão envolvendo diagonal. Então, a diagonal é A ao quadrado, mais B ao quadrado, mais C ao quadrado. Certo? Nessa questão, ele falou que a diagonal é 7, ele deu duas dimensões e quer uma terceira. Tá? Agora, vamos lá, galera. Vamos substituir. Então, aqui vai ficar o 7 igual, o A, no caso, é 2 ao quadrado, mais o B é 3 ao quadrado, o C é o que eu quero saber, C ao quadrado. Então, esse tipo de equação é chamada de equação irracional, e a gente tem que fazer esse radical desaparecer daí. Para fazer isso, professor, basta apagar. Não, tem que pegar aqui, ó, elevar ao quadrado aqui, e eleva ao quadrado aqui. Eu posso fazer isso numa igualdade sem problema, desde que eu faça isso nos dois lados, né? Então, teremos o quê? O 7 ao quadrado é 49. A raiz vai desaparecer, vai embora, ó. Vai ficar 4 mais 9 mais C ao quadrado. Certo? Então, teremos 49 menos 9 menos 4 igual a C ao quadrado. Trazer para cá, né? 39 menos 9 é 40. 40 menos 4 é 36. 36 igual a C ao quadrado, ou C ao quadrado igual a 36. Então, C vai ser igual a raiz quadrada de 36. Que é quanto?
6. Feito? Então, resposta correta aqui é a letra C de casa. Ok, turminha? Vamos lá. Turma, então outro poliedro importante é o cubo, né? Cubo também é um prisma, né? Que é um poliedro bastante importante, né? E qual é a característica? O cubo ou um hexaedro regular, né? É um prisma que tem todas as faces são quadrados. Em outras palavras, é um prisma quadrangular regular, com todas as arestas congruentes. É um chamado poliedro de Platão, ele é tudo perfeitinho. Todas as arestas são iguais, todas as faces são iguais, né? Então, ele é uma figura bem definida, né? Então, é chamado de cubo, tá? São quadrados. Aí, no caso, eu chamei de A todas as dimensões. Ó. O A, o comprimento é A e a largura é A, né? São todos iguais, tá? Então, as fórmulas, no caso, da área é o 6A ao quadrado, tá? Porque, veja bem, turma, a área são 6 retângulos, 6 quadrados. Se um quadrado é A ao quadrado, eu tenho 6, então 6 ao quadrado. E eu quero no volume, o volume de um prisma, né? A área da base vezes a altura, a área da base aqui é A ao quadrado. Se tu multiplicar ao quadrado pela altura, que é A, você tem A ao cubo. E a diagonal, né, que também essa medida aí que vai de um vértice ao vértice oposto, né, um na superior e outro inferior, é A raiz de 3, né? Também não vamos demonstrar por conta do tempo, mas é uma também consequência aí do teorema de Pitágoras. Então você tem fórmula de calcular área e volume desse poliedro. Veja que esses prismas são tão especiais que eles têm fórmulas só para eles, né? Fórmula para calcular basicamente todas as dimensões, todas as medidas, e são fórmulas individuais. Beleza? Então, vamos fazer aqui algum exercício. Determine em centímetro o comprimento da aresta de um cubo, sabendo que sua área é de 54 centímetros quadrados. Ó, pessoal, ele quer saber quanto é a aresta do cubo, né? Ele me deu a área. Ele falou que a área dele é de 54 centímetros quadrados. E ele quer saber quanto é a aresta, chamar de Azinho, a aresta do cubo. Ora, nós sabemos, né, vimos agora, que a área é dado pela fórmula 6L ou A, né? Vamos botar aqui o A. Deixa eu ficar mudando aqui a letra. 6 vezes o A ao quadrado. Então, turma, basta você substituir o A por 54, né? O Azão, né? Que é a área, que é 54. Vai ficar 54 é igual a 6 vezes o A ao quadrado. Esse 6 passa dividindo, né? Fica 54 dividido por 6 é igual a A ao quadrado. Né? Teremos então que isso aqui dá 9, né? Posso inverter A igual a 9. A ao quadrado igual a 9. Beleza? Bom, se o A ao quadrado é igual a 9, o A é igual a raiz quadrada de 9. Nós temos então que a aresta vai ser igual a 3 centímetros, né? Porque no caso aí, a área está em centímetro quadrado. Beleza? Tranquilo? Entendido? Então vamos para a próxima aqui. Um cubo tem volume de 27 centímetros cúbicos. O comprimento da sua diagonal. Gente, a diagonal de um cubo é dado pela fórmula aresta dele multiplicado pela raiz de 3. Ora, mas eu não tenho aresta. Mas eu tenho o volume, né? O volume ele me deu. Ele falou que o volume é igual a 27. Ora, eu preciso, turma, calcular a aresta para poder encontrar a diagonal, tá? Ora, turma, mas nós sabemos, né? Vimos ainda agora que esse volume aqui é justamente a aresta elevada ao cubo. A aresta elevada ao cubo é igual a 27, que é o volume. O volume você calcula pegando a aresta elevando ao cubo. Então eu tenho que esse A aqui vai ser igual. Como é que esse 3 passa para lá? Se fosse expoente 2, passaria a raiz quadrada. Como é expoente 3, você passa a raiz cúbica. Raiz cúbica, só o que é a raiz cúbica de 27?
Turma, é o número que elevado ao cubo dá 27. Se você tiver dúvida, você fatora o 27, faz aquela fatoração com o número primo, né? Se você fizer isso, você vai encontrar uma situação assim, ó. Raiz cúbica de 3 ao cubo. E pela propriedadezinha lá da radiciação, você pode cancelar, fica só o 3, ó. Tá? Então, se você tem dificuldade de encontrar, pensar, o número que é elevado ao cubo vai dar 27, você faz isso, fatora. Pronto, feito isso, vamos calcular a diagonal. Eu já sei quem é a aresta, então a diagonal vai ser igual a 3 raiz de 3 centímetros. Basta substituir o A aqui, né? Aqui por 3, ó. Você encontra aqui, resposta correta aqui, letra D de dado. Perfeito, galera? Então, uma questão aí de cubo. Uma fábrica produz barras de chocolate. Vamos lá. Uma fábrica produz barra de chocolate no formato de paralelepípedos e de cubos, com o mesmo volume. As arestas das barras no formato de paralelepípedo medem 3 cm de largura, 18 cm de comprimento e 4 cm de espessura, né? Que é a mesma altura. E aí, o que ele quer saber? Bom, analisando as características das figuras geométricas descritas, a medida das arestas dos chocolates que tem o formato de um cubo é igual a... Então, turma, veja só a situação. Ele diz que o volume da barra de chocolate de formato de um paralelepípedo, ele é exatamente igual ao volume do cubo. Ele disse isso. É isso? O volume da barra de chocolate de paralelepípedo, ele tem o mesmo volume de um cubo. Bom, ele disse também, ele deu as dimensões do volume das medidas dessa barra de chocolate aí no formato de paralelepípedo. Ele falou aqui, vamos voltar para a questão, ó, 3, 18 e 4. 3 de largura, 18 de comprimento e 4 de espessura. E a altura, no caso, é a mesma coisa. Tá? Ora, turma, então vamos pensar aqui comigo. Eu vou pegar aqui, como o volume é o produto desses 3 elementos, eu vou multiplicar o 3, o 18 e o 4. 3 vezes 18 vezes 4. Isso aqui é igual ao volume do cubo. Eu não sei quanto é a aresta desse cubo, é isso que ele quer. Então, vou dizer que isso aqui é igual a A elevado ao cubo. Tá? Multiplicando 3 por 18 e por 18 por 4 por 3, vamos lá. Aqui fica 18, vamos fazer essa continha no lado, 18 vezes 12, né? 18 vezes 12, tá? Estou multiplicando 3 vezes 4, dá 16, vai 1, dá 3, aqui dá 8, aqui dá 1, somando, né? 6, 216. Tá? Então, nós temos aqui 216 é igual a A ao cubo. Tá? Só apagar essa continha aqui para a gente poder trazer a conta para cá. Então, teremos então, pessoal, A ao cubo é igual a 216. A vai ser igual a raiz cúbica de 216. Certo? Se você quiser fazer a fatoração, você vai encontrar aquela fatoração com o número primo, né? Você vai encontrar aqui, galera. Eu não sei que valor que é elevado ao cubo dá 216. Se você fatorar, você vai encontrar exatamente isso aqui, ó. 2 ao cubo vezes 3 ao cubo. Raiz cúbica de 3 ao cubo vezes 2 ao cubo. Tá? Aquela fatoração com o número primo. Então, isso quer dizer o que, turminha? Que aqui vai sair tanto 2 quanto 3, ó. 2 vezes 3. Então, você vai ter que a aresta desse cubo é de 6 centímetros. Beleza? Então, a resposta correta aqui é a letra B de bola. Beleza, galera? Então, na aula de hoje, conhecemos aí duas figuras bastante importantes para o nosso dia a dia, que é o paralelepípedo e o cubo. Tá? Espero que tenha ajudado. Até a próxima aula.